Pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre os motores Volvo de 12 litros usados pela marca aqui no Brasil nos anos 90, nos caminhões NL12 e depois nos EDCs eletrônicos. Mas vamos falar um pouco sobre a Volvo. Ela chegou aqui no Brasil em 1979. Ela é uma empresa que chegou tarde aqui, se comparada com as suas concorrentes diretas aqui no país, que é a Scania e a Mercedes-Benz, praticamente. Então ela foi a última a chegar aqui no país, em 79. E o motor 12 litros já foi lançado em 81 no modelo 82 da marca, que na época era o N12. E aí em 89 esse motor foi atualizado, os caminhões também, e ele passou a se chamar NL12, né, o caminhão, com esse motor aqui que é o TD12. Ele teve várias versões, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Então, ele tem a versão 120, 121, 122, 123. Ele tem as letras E, S, G, tem várias versões. O que muda? Regulagem, né, de bomba, bico, ou seja, muda a potência, o torque. E os periféricos também mudam, né, coletores, tubulações, posição de filtros. Então isso vão mudando, né? Então ele teve essas versões. Aqui no Brasil, o mais famoso, né, dos anos 90 foi o EDC de 410 cavalos. Ele era o TD 123ES. Ficou famoso por se tornar, né, o motor mais potente à venda no país, né, de um caminhão. Quando o V8 da Scania foi descontinuado, né, sua fabricação foi descontinuada, e o Mercedes-Benz 1941 também teve sua produção descontinuada. Então só ficou a Volvo ali com o 410, com o EDC, e ele se tornou o motor mais potente do mercado ali por volta de 97, 98, 99. E em 99 é parada a sua produção, né? Foi o último ano. Não só dos motores, como também dos caminhões, né, dos NL12. Então essa é uma breve história, né, desses motores que chegaram em 82 na versão anterior, né, que era a versão, se eu não me engano, TD 112, e depois foi atualizado em 89 no NL12. O que muda, né? Por fora não é muita coisa, né? As mudanças maiores mesmo é bomba injetora, bicos injetores, turbina, o uso do intercooler. O uso do intercooler já tinha chegado no N12, né, lá por volta de 86, ou foi 86 ou 87, no N12 já tinha o intercooler. Então não foi uma exclusividade do NL12, né? Mas tá aí, vamos falar um pouco sobre esses motores. Tá aqui uma foto de um TD 12 litros. A bomba injetora fica aqui na lateral do coletor de escapamento. Ele é um motor de fluxo cruzado, usa cabeçotes individuais, 6 cilindros em linha, 12 litros. Ele tinha potências de 320 cavalos, 360 e 410. Tinha também 400, antes de existir o EDC, ele vinha como 400 Power, né? Então ele teve um range, né, um intervalo de potência desde 300 e pouco, né, 320, até 400, 410. Então era um motor bem versátil. E na sua versão com bomba injetora gerenciada eletronicamente, ele conseguia conciliar a potência junto com a economia de combustível. Tanto é que no ano de sua descontinuação, né, do que ele foi parado de fabricar em 99, ele até ganhou um prêmio, né, por ser um motor ecologicamente correto, né, econômico. Se a gente for pensar, a Volvo, ela não precisava lançar o caminhão EDC, né? O que é o EDC? É uma bomba injetora onde na parte do governador tem uma tampa ali que o acelerador é gerenciado eletronicamente. Então o motor tem alguns sensores que informa, né, para esse gerenciador o quanto precisa acelerar. Então quem acelera mesmo a bomba injetora, né, quem atua, o governador da bomba, é esse gerenciamento eletrônico, né? Não é mais o motorista do caminhão lá no pedal do acelerador. Ele acelera, aí a central entende o quanto que precisa acelerar e aí ela
acelera o governador da bomba. Era mais ou menos isso. Então tinha alguns sensores no motor e essa tampa, esse governador modificado, né, da bomba injetora, da Bosch, era uma bomba Bosch, tanto a mecânica, né, com governador mecânico, quanto a eletrônica, as duas eram da Bosch. Mas a Volvo ela não precisava trazer esse sistema como ela trouxe na metade dos anos 90. Isso só ia ser exigido, a Euro 2 no Brasil, para caminhões, nos anos 2000. Então a Volvo ela quis mesmo assim trazer e inovar no mercado, mesmo sem precisar, né, ninguém obrigar ela, né, o governo obrigar. Então a Scania poderia, se a gente comparar com o seu concorrente, a Scania poderia ter trago também a versão do 113 com bomba injetora gerenciada eletronicamente, tinha lá na Europa. Ele tinha 380 cavalos, o 113 com bomba eletrônica. A Scania não fez isso, né? Nunca trouxe esse modelo para cá, mas a Volvo fez isso, né? Ela trouxe mesmo assim. Ela acreditou no mercado, né? E ela inovou na tecnologia. Então o mesmo motor que era vendido na Suécia, por exemplo, a Volvo é uma empresa sueca, né? Era vendido aqui no Brasil, né? E com a mesma potência. Claro, lá na Suécia eles tinham motores maiores, de 16 litros, com potências maiores. Só que aqui no Brasil a gente está falando do 12 litros. Então era um motor contemporâneo com o que tinha à venda lá fora. Né? E se a gente comparar com a Scania, por que eu estou falando da Scania? É um concorrente direto da Volvo aqui no país, né? Ela também tinha essa tecnologia lá fora, no 113 380, e não trouxe para cá. A Scania tinha até outra tecnologia lá fora no 113, que era o Turbo Compound. O 113 tinha 400 cavalos com Turbo Compound. A Scania só veio trazer isso depois de muito tempo, muitos anos depois, no R470, né? Que era o 420 com Turbo Compound e ia para 470. Mas a Scania já usava isso lá nos anos 90, no 113, 400. Mas enfim, a Scania nunca trouxe essas tecnologias para o Brasil. Mas a Volvo, ela pensou diferente. Ela falou assim, não tem leis que me obrigam a trazer isso, mas eu vou trazer. Eu quero inovar o mercado com tecnologia, né? E chegou até a ganhar prêmio, né? Então eram motores que tinham uma economia de combustível diferenciada. Muita gente falava mal porque o sistema eletrônico dava problema. Não dava problema. Era um sistema confiável. A Bosch desenvolveu um sistema que não dava problema. Problema tinha igual outros motores comuns, né, na parte mecânica, né? Mas, enfim. Então tá aqui, ó, uma foto preta e branca do motor. A gente consegue ver como que o intercooler fica na frente do radiador. E repare, o turbo fica deslocado, né? O coletor de escapamento joga o turbo para cima aqui na frente. Então tem tubulações curtas. Isso diminui o turbo lag. Quanto maior é a tubulação, de novo, vou comparar com a Scania. O 113 tem aquela tubulação que sai do turbo, atravessa toda a lateral do motor, desce lá no intercooler, depois passa para o intercooler e sobe, aí vai lá no coletor de admissão. Então é uma tubulação bem longa, né? Então isso gera um turbo lag maior. Então se a gente comparar com esse motor da Volvo, ó, a tubulação como é curtinha, já está na cara do intercooler. Então isso reduz o turbo lag. Então, vantagem, né? Colocar essa disposição do turbo. Claro, não era só esse o motivo. Os Volvos nessa época tinham um cofre do motor bem apertado, né? A Volvo ela sempre foi preocupada com aerodinâmica, então ela desenvolveu uma cabine, né? uma carroceria ali do caminhão, do NL, do N e do NL, pensando muito em aerodinâmica. Então, quanto menor for aquela dianteira do caminhão, né? Menos arrasto, né? Melhor é a aerodinâmica. Então ficou um cofre muito apertado. Então ela tinha que colocar o turbo nessa posição aqui para caber. E até mesmo a gente vai ver em outra foto que o escapamento sai para frente do caminhão, porque não tinha espaço nem para passar o escapamento, de tão apertado que era aquela dianteira. E 3 cilindros do motor ainda ficava para dentro da cabine do caminhão. Então era uma dianteira bem apertada ali, até o filtro de ar ficava ali dentro, mas aqui na frente, aqui também bem próximo ao turbo, né, sem muitas mangueiras, né? Então era tudo bem compactado ali dentro. Então essa disposição do turbo aqui em cima, jogando para cima, é mais por causa que não tinha mais aonde colocar. Não tinha onde colocar, então colocou aqui. E teve uma vantagem nessa distribuição porque precisou de menos tubulações para mandar o ar para o radiador do intercooler, que já estava aqui na frente do radiador do motor.
Então a gente vê que ela usa a bomba em linha da Bosch, daquele tipo com eixo, né? A bomba não é parafusada na carcaça do trem de engrenagens, tem aquele eixo, né? Como todos da época era. Tem um suporte parafusado no bloco do motor que sustenta a bomba injetora. Na época era assim, com eixo e suporte, a bomba ia aqui atrás. Aqui os filtros de combustível, ele usa 2 filtros de combustível e 2 filtros de óleo. Essa foto ela esconde bastante coisa pela cor, né? Ela usa uma cor ainda mais preto e branco, mas aqui tem a bomba de água, né? A gente vai ver isso melhor em outra foto. O cárter é deslocado para a dianteira também, ó. O óleo, né, fica armazenado aqui na frente, mas ele tinha 2 tipos de cárter, tinha esse aqui na frente e tinha um convencional. Aqui no Brasil eu não sei se o convencional foi usado. Aqui um caminhão, um Volvo EDC 410, 6x4, com cubo redutor e tudo mais, era um caminhão muito bom, né, na época. Ó, a dianteira bicuda, né, como eu falei, bem apertado, tudo lá dentro, né, para caber tudo lá dentro. Mas olha como a aerodinâmica era muito importante para a Volvo, né? Cantos arredondados, né, para a fluidez do ar, né, para diminuir arrasto. Uma dianteira bem bicuda para cortar o ar, né, o para-choque também, com linhas arredondadas, né? Então tá aí. É um caminhão que todo mundo sabia da existência dele, né? 410 cavalos, né? Era bastante coisa na época. Tá aqui um motor do lado do coletor de admissão, só que tá sem. Ele usa um coletor de admissão único de alumínio. E a tubulação que vem do intercooler vem aqui por baixo e entra nele aqui, só que ele está sem. A gente consegue ver as tampas das varetas. Esse motor usa comando no bloco. Olha o ressalto do bloco aqui por onde passa o comando, tá vendo? Essa barriga aqui no bloco, o comando está aqui dentro, né? Então o comando, ele tem os tuchos e as varetas. Então tem essas tampas onde tem um lugar aqui no bloco, né? Onde você consegue dar manutenção nos tuchos e nas varetas. Então os motores varetados, principalmente da época, tem essas tampas aqui, né, para facilitar a manutenção dos motores. E junto de uma delas vem o respiro. Eu acho que no usado no Brasil o respiro era nesse último aqui. Saía o respiro aqui e vinha aqui para baixo diretão. Nessa época não era recirculado, né, os gases do respiro na admissão novamente. Ele saía direto para o ambiente, mas eu acho que saía nesse último aqui e não nesse do meio como esse aqui da foto. Esse aqui é o suporte dos filtros de óleo, usa 2. Então vão 2 filtros compridos aqui de óleo. E aqui do lado vai preso o trocador de calor do óleo, né? Motores turbos precisam de trocador de calor. E é aquele tipo cilíndrico com tubinhos de cobre. Então é um tubo cilíndrico bem grande aqui do lado. Só que aqui está sem. E aqui nesse buraco é onde vai o motor de partida do motor. Está aqui com a caixa seca, onde vai o volante, a cremalheira. E aqui onde vai o arranque. Só que está sem também. Esse espaço aqui é onde vai um suporte de coxim. E aqui onde está com uma fita aqui, onde vai o compressor de ar dos freios, o sistema de freios do caminhão. Então era um compressor duplo, né, com 2 pistões. Tocado pelo trem de engrenagem, né, nada de correia. Bem confiável. Olha lá em cima as tampas, né, dos cabeçotes individuais. Na época não era comum usar cabeçotes individuais, né? A Scania usava 2 cabeçotes, né? A Mercedes, ela antigamente nos 355 tinha cabeçotes individuais, depois ela mudou, enfim. A Volvo usava cabeçotes individuais. Vamos ver outra foto. Olhando ele por cima, a gente consegue ver onde entra os porta-injetores, né, dos bicos injetores. Então tá aí. Esse prisioneiro aqui é onde vai a trava do injetor, né? Então você coloca o injetor lá na camisa do injetor, né? Esses cabeçotes individuais têm a camisa que é refrigerada pela água, né, do líquido de arrefecimento, né, pelo sistema. Essa camisa do porta-injetor é refrigerada pelo líquido. E aí o porta-injetor entra aqui dentro, aí vem uma trava, uma porca aqui no prisioneiro para travar o bico aqui nos cabeçotes. Então 6 bicos, né? E depois o retorno era aqui por cima num tubinho, né, num caninho de metal. E aqui onde está essa fita vem um coletor de escapamento, né,
como eu mostrei na primeira foto, jogando o turbo aqui para cima na dianteira. Aqui é a dianteira. A gente até consegue ver a bomba de água desse motor. É uma bomba de água tocada por engrenagem. Também não era comum isso na época. A maioria usava a bomba de água tocada pela correia de acessórios. Lá bem lá na frente, que é aquele tipo que já usava a bomba de água para conter a hélice do ventilador. Aqui não. Já era uma bomba de água bem mais confiável, tocada pelo trem de engrenagens. E ficava aqui, nessa lateral, entrando por trás aqui do trem de engrenagens, né? Então vinha um cotovelo com a mangueira do radiador, com a água fria, entrava aqui, passava pela bomba e aí tinha um tubo aqui que jogava para dentro do bloco. E também tinha o outro tubo do bypass, mas a gente vai ver isso melhor. Ele usa camisas removíveis, né? Refrigeradas pelo líquido de arrefecimento do motor. Como todos os motores grandes diesel da época era dessa forma, a Volvo também é. Ele usa 2 válvulas por cilindro, varietado, como eu falei, né? Balancins é um de admissão, um de escapamento. Então um motor bem simples, né? Comum, sem nada para estragar, né? Bem confiável. Está escrito Volvo aqui nas tampas, né? E na terceira tampa aqui do terceiro cabeçote vinha a tampa de abastecimento do óleo. Então quando você ia colocar óleo nesses motores era em cima da tampa do terceiro cilindro aqui, do terceiro cabeçote. Então tá aí. Vamos ver outra foto. Olhando de frente, vamos ver a parte de baixo aqui, ó, o cárter deslocado para a dianteira, né? Como eu falei, o cofre dos Volvo é bem apertado, né? Então a engenharia colocou mais aqui na frente para ter espaço. Aquela polia com aquela massa para absorver a vibração do virabrequim. E aonde vem a correia de acessórios. A correia de acessórios desse motor era muito simples, ela só tocava a hélice do ventilador, que era preso aqui, nesse rolamento aqui. Então aqui ia presa aquela hélice do ventilador, que já usava embreagem viscosa nessa época. Então a correia tocava a hélice e o alternador. O alternador ia aqui nesse espaço aqui. Aqui vinha o alternador. Então era uma correia de acessórios bem simples. Só tocava o alternador e a hélice do ventilador. Essa aqui é a tubulação que traz a água do radiador para a bomba de água, né, água fria. E essa aqui é do intercooler. Como eu falei, esse motor aqui não é do Brasil, né? Do Brasil é diferente. O intercooler entra deste lado aqui, aqui. Quer dizer, esse aqui é o ar que vem para o intercooler, né? O que volta é aqui. Só que o do Brasil, esse aqui está entrando na lateral. Olha o coletor de admissão, está entrando na lateral. O que era vendido no Brasil entra por baixo aqui. Vem e entra por baixo. Por quê? Aqui vem o filtro de ar, no caso do Brasil, né? O filtro de ar vem aqui, então a tubulação entra por baixo aqui do coletor de admissão. A gente consegue ver a carcaça das válvulas termostáticas aqui, ó. Então, ó a bomba de água, aqui tem uma engrenagem que toca a bomba de água lá atrás, então a água vem do radiador na bomba, a bomba pressuriza por esse tubo aqui para dentro do bloco, e aí retorna pela lateral dos cabeçotes aqui, vem aqui. Se a água chega aqui e encontra as válvulas fechadas, ela volta por essa tubulação aqui para a bomba de água e faz o bypass. Então aqui vem e volta para o bloco, fica fazendo bypass. Mas se as válvulas termostáticas estiverem abertas, a água volta dos cabeçotes, chega aqui e vem aqui. Aí aqui vem a mangueira que vai para o radiador, né? Traz a água quente de volta para o radiador. Aqui a gente tem tubulações, né, que leva a água para o trocador de calor, a água fria que vem, desce lá no trocador de calor ou um pedaço do trocador de calor do óleo. E tubulações que retornam aqui para a carcaça na válvula termostática, né? Então, o motor turbo ele precisa trocar o calor do óleo, né? Esse motor ele também tem aqueles jet coolers embaixo dos pistões, né, para refrigerar os pistões. Nessa dianteira do motor a gente só consegue ver isso, né? Vamos para outra foto. Aqui é a lateral dos filtros, né? Vamos ver os filtros aqui, ó. Ele usa 2 filtros e a gente consegue ver até o trocador de calor. Olha como ele é grande, comprido, né? Então tem tubinhos lá dentro de cobre bem compridos. Então eles que trocam calor. Então a água, vamos supor que a água fria é essa aqui que desce aqui embaixo. Ela vem aqui, entra aqui dentro, refrigera e aí retorna aqui em cima, lá para a carcaça da válvula termostática. Então o trocador de calor fica bem próximo aos filtros. Por quê? A gente vai ver em outra foto que a bomba de óleo fica aqui na dianteira. É uma bomba de óleo tocada por engrenagens, né, pelo trem de engrenagens. E ela tem uma tubulação que traz o óleo aqui para a galeria do bloco, já sobe aqui. Então o óleo ele já é resfriado, depois ele é filtrado e depois ele vai lubrificar as partes móveis e o turbo, né? Então por isso que o trocador de calor ele fica bem aqui junto aos filtros, né?
Então primeiro troca o calor, depois filtra e depois vai para o motor. Ó o motor de arranque, né? Motor de partida. Ó o respiro aqui, ó, que eu falei que é na última tampa, ó, diretão para a atmosfera. Então é na última tampa, né? O que mais que a gente consegue ver? Vamos ver aqui em cima. O coletor de admissão de alumínio. A pegada está em cima, como eu falei, no brasileiro é embaixo, porque aqui vai o filtro de ar no motor do caminhão do NL12 aqui no Brasil, né? Então a pegada no Brasil é aqui por baixo. Então vem a mangueira do intercooler volta aqui por baixo e entra aqui embaixo do coletor de admissão. As tampas lá dos cabeçotes, o cotovelo, né, que leva a mangueira de volta para o radiador lá em cima da válvula termostática. A gente consegue ver até a polia da hélice do ventilador, ela é dupla, né? São duas correias para tocar, é um sistema confiável, né? Se uma quebra ainda tem uma funcionando. Vamos ver outra foto. Aqui, sem o motor no caminhão, olha o escapamento por onde ele passa, olha como é apertado. Como a gente vai ver, o escapamento ele sai pela dianteira do caminhão. Então é bem apertado onde ele passa, né? Ele passa aqui por baixo do motor, tá sem o motor, isso aqui é o câmbio, né? Então ele passa bem apertado aqui, né? Então é uma dianteira onde é tudo muito bem compactado ali, sempre para privilegiar a aerodinâmica e até mesmo o alívio de peso, né? Então tá aí, como que era a passagem do tubo de escapamento. A dianteira do motor do trem de engrenagem, você tem o virabrequim lá embaixo, tocando essa engrenagem de ligação que toca o comando de válvulas. Essa aqui é a engrenagem do comando. O comando está lá dentro do bloco. Aqui vai a engrenagem do compressor de ar. Então o compressor de ar vai aqui. Essa aqui é da bomba injetora. E essa aqui é uma de ligação com a da bomba de água. Ele está sem a bomba de água, mas a bomba de água vai aqui também, tocado pelo trem de engrenagens. E aqui embaixo, nesse buraco aqui, vai a engrenagem da bomba hidráulica, né? Da bomba da direção hidráulica. Então vai aqui também. Só que está sem a bomba hidráulica, está sem a bomba de água, está sem o compressor de ar, né? Então tá aí. E embaixo também está sem a bomba de óleo, porque aqui para baixo vai mais duas engrenagens da bomba de óleo. Mas a gente já tem uma ideia de como que é o trem de engrenagens desse motor. Aqui onde vai a bomba de água, no bloco, né? Está enferrujado, porque aqui no Brasil ninguém usa ou usava nessa época aditivo para radiador, né? Antiferrugem, anticongelante, porque no nosso país o clima não tem por que usar, né, um anticongelante, não vai congelar a água aqui, né? Raríssimas exceções no Brasil, né? Algumas regiões precisam usar esse tipo de coisa na época. Hoje em dia é mais comum, né? Hoje em dia as pessoas percebem que não enferrujar o bloco é mais vantajoso, né, do que colocar água. Ainda mais o pessoal nessa época colocava água de torneira com cloro, água tratada. O cloro, além da água enferrujar, o cloro ainda destrói as juntas, né? Onde tem junta, o cloro vai lá e dá uma comida, né? Então usar a água da torneira era bem ruim. Então fica tudo enferrujado. Aqui a gente vai ver em outra foto também, onde tira as camisas ali no bloco, fica tudo enferrujado. Aqui, falei, já apareceu. Tá descamisado, né? Tirou as camisas, a gente consegue ver o virabrequim lá embaixo, mas olha como fica enferrujado. Isso aqui já deve estar até limpo, viu? Porque quando tira é muita ferrugem, né? Olha as galerias por onde passa a água, né? Uma ligação de uma camisa com a outra, né? E tá vendo que não é liso, tem essas superfícies com uma geometria esquisita aqui para evitar cavitação, né? Para evitar cavitação. Então aqui tem uma ligação também de água aqui, né? Esse aqui é tubo de água também que sobe para o cabeçote. Então talvez aqui sobe aqui e aqui sobe para o cabeçote. Tem desse lado também, né? Então essa aqui é subida de óleo e duas de água. Cada cabeçote tem uma subida de óleo e duas de água. E essas grandes aqui é subida de vareta. Uma vareta de admissão e uma vareta de escapamento. Mas olha como que não é liso a lateral, né? Para evitar a cavitação, aquele efeito daquelas bolinhas que vão estourando, né? E arrebentando o ferro do bloco. Aí você fala, nossa, mas bolinha de água consegue arrancar pedaço do bloco de ferro? Consegue. A pressão gerada, né, no caso do efeito de cavitação, é uma depressão, né? E realmente chega a arrancar pedaço, né, com o tempo, né? Não é do dia para a noite, demora anos, quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros. Então aqui é os buracos dos parafusos, né, onde prende os cabeçotes no bloco. Como eu falei, galeria de água. Essa aqui pequenininha é a galeria de óleo, essa aqui é de água e das varetas. Então tá aí como que é o motor, o bloco sem as camisas, né?
Aqui já com as camisas, com os pistões e com a junta, com as borrachinhas de vedação, né? Esses motores eles precisam dessas anéis de borracha que vedam tanto o óleo quanto a água, quanto as varetas, né? O retorno de óleo dos cabeçotes é pela galeria das varetas, a subida é por aqui. De água sobe por aqui e retorna pela lateral dos cabeçotes num tubo, né, até na carcaça da válvula termostática e ao pistão, né? Duas válvulas por cilindro, só tem os dois chanfres no pistão de duas válvulas. Câmara de combustão no próprio pistão, motor de injeção direta, né? Taxa de compressão 15:1. Não era uma taxa muito alta, né? Para a época, né? Se a gente pensar no sucessor desses motores, né? Já tinha uma taxa bem mais alta, 18:1, né? Mas na época era 15:1. O que mais que a gente pode ver aqui? Como eu falei, camisas removíveis e refrigeradas pela água, né, do sistema, né? A famosa camisa úmida. Os cabeçotes na lateral do escapamento. Olha os dutos de escapamento como eles são ovalados, eles não são redondos, né? Na época a engenharia ainda não tinha essa noção que o duto redondo é mais vantajoso que o ovalado, então ainda usava o ovalado. Essa buraquinho aqui em cima é o retorno de água dos cabeçotes, então todos os cabeçotes têm esse retorno de água externo, então vai um tubo aqui ligando todos os cabeçotes até aqui, ó, nessa mangueira aqui que retorna para a carcaça da válvula termostática. E aqui são os dutos de escapamento. Só tem uma válvula de escapamento, então um único duto. Lá em cima estão os balancins, né, com as duas válvulas, né, com os dois balanceiros, né, os parafusos de regulagem de válvula lá junto com a vareta, as molas das válvulas e tudo mais. Olha o retorno de diesel aqui dos bicos, né, esse tubinho aqui, ó, liga todos os bicos injetores. Aqui que é o retorno de diesel dos bicos. E aqui está com um saquinho tampando aqui onde vem a tubulação do diesel, né, da bomba injetora. Aquele tubo da bomba entra aqui em cima do bico, trazendo o diesel pressurizado para o bico. Deixa eu chamar mais perto aqui, ó. Dá para ver um saquinho aqui, né? E o tubo que retorna o diesel. Vamos ver outra foto. Aqui a gente tem um cabeçote sem a tampa. Então o tubinho de retorno de diesel, aonde entra o tubo da bomba aqui tampado, né, para não entrar sujeira. Tá sem a tampa, a gente consegue ver um conjunto de balancins, né, com dois, os parafusos de regulagem de válvula, a vareta subindo lá do tucho, né, subindo aqui pela galeria dela, e a válvula aqui com o prato, né, com a mola, com a travinha, e o balancinho onde encosta nela aqui, naquele pino, né, de aço. Então tá aí, como que é um motor bem simples, né. Aqui a gente tem um detalhe para a bomba hidráulica, ela aqui embaixo. Então, como eu falei, ela é tocada pelo trem de engrenagens, é a última que fica lá embaixo. Então, é a bomba que toca a direção hidráulica do caminhão. Então, as mangueiras hidráulicas aqui, né, do sistema. E tá ela ali embaixo. Esse tubo que desce aqui é o retorno de óleo da turbina, entra aqui. Então, a turbina, o retorno de óleo dela, joga aqui no trem de engrenagem, na carcaça do trem de engrenagem. Normalmente, motores turbo, o retorno de óleo da turbina é lá no cárter, ou no bloco mais embaixo, lá próximo do cárter, em cima do comando de válvulas. A Volvo não, ela retornou o óleo da turbina aqui no trem de engrenagens, para ajudar a lubrificar e refrigerar também as engrenagens, mas como o óleo da turbina é bem quente, né, é mais para lubrificar. Esse tubo aqui é o que traz a água do radiador aqui na bomba de água. Essa aqui é a bomba de água, né? E aqui é a bomba hidráulica. Aqui tem um eixo, né? Tem outra engrenagem aqui no meio, tem um eixo que toca a bomba injetora. E aqui atrás está a bomba injetora. Aqui a gente consegue ver melhor a bomba, ó. Então tem aquele eixo que vem lá da engrenagem da bomba. Ela está em cima de um suporte aqui. Essa aqui é uma bomba Bosch em linha, né? 6 em linha. Então ela já tem aquela bomba de combustível integrada na bomba injetora. Essa aqui é a bombinha manual, né? Quando entra ar no sistema, precisa tirar o ar. Então você quem puxar é aqui que você bombeia, né? A linha que traz dos filtros, né? A linha para alimentar a bomba, que pressuriza o diesel para a bomba injetora. O retorno dela. Aqui é o retorno dos bicos. Essa mangueirinha preta vem retornando lá dos bicos. Aqui é o retorno de excesso da bomba. Vem aqui, retorna aqui por dentro e aí retorna por aqui.
Então essa aqui é a mangueira de retorno do diesel para o tanque. Essa aqui é a válvula LDA da bomba injetora, motores turbo, todos tinham válvula LDA, e tem uma mangueirinha que vem lá da turbina, a gente nem consegue ver aqui, ela entra aqui, ó, aqui atrás da LDA, para alimentar a LDA com a pressão do ar do turbo, né, para ela funcionar, mas a gente não consegue ver. Esse tubo que está subindo aqui é o que leva o óleo para a turbina, para lubrificar a turbina. Então sai aqui da lateral do bloco um tubo de óleo, de pressão de óleo, de metal, e subia lá na turbina, lá em cima, para lubrificar a turbina. Como o turbo foi deslocado lá para cima, né? Olha ele aqui em cima. Então tinha que sair um tubo passando aqui por trás da bomba injetora, ó, subindo aqui, olha ele subindo aqui para lubrificar lá, né? Fazer um caminho bem grande. Essa peça aqui é o freio motor usado pela Volvo. Ele é diferente das outras marcas. Normalmente a Scania, a Mercedes era só uma borboleta que estrangulava o escapamento. A Volvo ela já era mais refinada, né? Ela tinha um freio motor mais eficiente, né? O estrangulamento era mais eficiente. Então ele, depois do turbo, né, jogava para essa peça aqui que funcionava como freio motor. Tá aqui o acionamento dela, né? Depois, ó, o escapamento, como eu falo, indo para frente do caminhão, né? Tubulação do intercooler aqui entrando no intercooler. O a hélice do ventilador em plástico, de embreagem viscosa, como eu já falei. E lá na frente do turbo mangueira indo para o filtro de ar lá. Então, tubulações bem curtas, né? Tanto do filtro de ar até o turbo, tanto do turbo até o intercooler, tanto do intercooler até o coletor de admissão. Então isso diminui muito o lag do turbo. E aí o escapamento, sim, aí tem uma tubulação gigante, né? Vai lá na frente do motor, depois desce, vai lá para trás. Mas isso não altera a eficiência do motor, né? Essa aqui é a mangueira que retorna a água gelada do radiador para a bomba de água aqui, ó, para alimentar a bomba de água. O que mais que a gente consegue ver? Essa foto era para a gente ver o freio motor usado pela Volvo, né? Ele era diferente, porém eficiente. Os filtros de combustível, né, a mangueira do intercooler, né, levando o ar para o intercooler do turbo. Aqui é o turbo, aqui é o freio motor, então tem os filtros aqui. São dois filtros de combustível, a linha levando para a bomba, né, a linha de retorno, tá aí os filtros. Ele é bem aqui na dianteira, como eu falei, bem apertado, né? Olha eles aqui. Então tá aqui o turbo, né, ó, o filtro de ar aqui. O filtro de ar vai aqui, como eu falei, o coletor de admissão tá aqui e a tubulação do intercooler entra por baixo porque o filtro vai aqui em cima. Então entra aqui no turbo, do turbo para o intercooler. Olha o tubo que retorna a água dos cabeçotes lá para a válvula termostática aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o coletor de escapamento, que passa nas laterais dos cabeçotes. E também tem o tubo de água, né, que retorna a água dos cabeçotes lá para a carcaça da válvula termostática. Então tem esses dois tubos, o coletor de escapamento e o tubo de água de retorno. E o turbo aqui em cima. Então tá aí a tampa de abastecimento de óleo, né? Então vamos ver outra foto. A mangueira do intercooler, né? Vem do intercooler entrando por baixo, né, do coletor, ó. Vem do intercooler, ele entra por baixo do coletor de admissão. Ó um pedaço do filtro de ar aqui, né? Por isso que é desta forma. O filtro de ar ocupa um espaço aqui que não teria como entrar pela lateral ou por cima, tem que entrar por baixo. Ou compressor de ar, né, duplo, né, como eu falei, dois pistões, a serpentina dele aqui e tudo mais. Essa tubulação de água aqui vai lá para aquele reservatório de expansão, né, onde o caminhoneiro vai lá ver se tá, o nível da água está baixo ou não, se está no nível. Fica ali em cima, perto do filtro de ar. Então essa tubulação aqui que vem lá da bomba de água e vai levar a água lá para o reservatório de expansão para ver o nível, né? Em sistema selado é assim, né? Deixa eu ver se dá para ver mais um. Era mais para ver a mangueira do intercooler aqui entrando no... Como que ela vem do intercooler para entrar no coletor de admissão. A gente consegue ver as correias, né, de acessório tocando a hélice do ventilador. Aqui dá para ver até melhor, ó, a tubulação do intercooler, né, entrando no coletor lá em cima. E a mangueira que vai lá para o reservatório de expansão. Uma bomba injetora eletrônica, mas como que era essa bomba injetora eletrônica? Era só uma tampa aqui atrás, no governador. Claro, todo o governador dessa bomba era diferente. A parte da frente da bomba era igual a uma bomba mecânica convencional. O que mudava era o governador.
O governador ele tinha essa tampa aqui, ó, aqui onde entrava o chicote do sistema eletrônico, né? O motor tinha alguns sensores, esses sensores mandavam algumas informações e o chicote entrava aqui para gerenciar o acelerador dessa bomba, né? Lá dentro tinha um sistema que gerenciava eletronicamente. Então, mesmo o motorista acelerando mais do que devia, o sistema entendia que não precisava, então o motor conseguia ser mais econômico. Mas isso não quer dizer que ele era mais fraco. Como eu falei, esse motor chegava a ter 410 cavalos. Na época era muita coisa. Então tá aí. Isso aqui só tinha no EDC. No NL12 convencional não tinha, era um governador mecânico convencional. Um cabeçote olhando por baixo, 2 válvulas por cilindro de admissão de escapamento, aqui onde entra o bico injetor. Os buracos das varetas, né? Esse aqui é de água, esse aqui é de óleo e esse aqui é de água. Tá aí. Olhando ele por cima, né, onde passa as válvulas, né, os guias das válvulas, aqui onde vai aquela arruela por onde a gente coloca aqui para pôr a mola, né, para subir as molas, válvulas, tudo mais. Aqui é onde entra o bico, né? Tem a camisa de bico, depois vai o porta injetor com o bico aqui. Aqui é onde vai aquele prisioneiro, né, que vem depois a trava do bico. Tudo aí. Depois vem a tampa aqui em cima, né? Aqui onde prende os balancinhos, são 3 parafusos que prendem, 1, 2, 3. Tem um guia aqui para você colocar os balancinhos, né? Então tá aí. Aqui acho que é um alívio de peso do cabeçote. Aqui os cabeçotes montados, um porta-injetor de um bico, né? Olha o bico aqui, né? Pontinha do bico. Então um porta-injetor bem comprido, ele vai aqui dentro. Então essa aqui é uma camisa de aço, eu imagino, ou de ferro, mas imagino que é de aço. Ela é refrigerada pelo líquido de arrefecimento do motor. E aí o porta-injetor entra aqui dentro, né? E depois a tubulação da bomba vem aqui em cima. Tá sem a tampa e tá sem os balancinhos também, ó. Tá vendo? Ó, as roscas, né? Onde é parafusado os balancinhos. Então a gente só consegue ver as molas, né? Das válvulas. E um bico retirado aqui do seu orifício. Um pedaço do coletor de admissão lá do outro lado, né? Então tá aí. A bomba de óleo, como eu falei, ela é tocada pelo trem de engrenagens, ela vai parafusada na dianteira do motor bem embaixo, próximo ao virabrequim. Então a polia do virabrequim está aqui. Toca essa polia aqui. Polia não, né? Engrenagem. Toca essa engrenagem, que toca a engrenagem da bomba de óleo. E essa aqui é a bomba de óleo. Então aqui atrás tem um tubo que vai preso o pescador e um outro que leva o óleo pressurizado para a galeria do bloco. Então tá aí uma bomba de óleo bem confiável, né? A bomba de água também tocada por engrenagem, né? Engrenagem de dentes helicoidais para amenizar ruído. Mas o sistema é bem robusto, confiável, como eu falei. Então tá aí a bomba de água. Aqui é onde entra aquele cotovelo que traz a água do radiador. Um desses aqui é o que leva a água para o bloco e o outro é do bypass. Opa, foi mais que um. Aqui um bloco, olhando ele sem o cárter, sem a dianteira, a gente consegue ver o comando de válvulas. Ele está com o comando, ó. Tá vendo? Esse aqui é o comando. Então ele está com o comando de válvulas lá dentro, no bloco, como eu falei, ele é varietado, comando no bloco. Tá com os mancais, né, do virabrequim fixo, então tá aí, ó. Vou tirar um pouco o zoom, tá todos eles aqui. A galeria de óleo aqui, por onde entra o óleo, né, lá para os filtros e para o trocador de calor. A bomba de óleo vai ficar mais ou menos aqui, ó. Aqui, tocada pelo trem de engrenagem. Deixa eu ver se até se dá para ver onde ela é parafusada no bloco. Acho que é aqui nesses buracos aqui. Um pistão, deixa eu dar um zoom aqui. Os anéis, ele usa 3 anéis, né? Na época já era usado esses pistões de 3 anéis, o retorno de óleo aqui do raspador. Então esse é o raspador, esse é os dois de compressão. Então tá aí. Já era grafitado, né? Sua saia, né? Apesar de ter uma saia bem grande, já era com material para diminuir atrito. Pistão original aí da Volvo. Uma biela. Olha como ela é reforçada aqui na parte da capa, né, da parte de baixo. Tem uma biela bem forte, né? Tá aí.
Acho que é a última foto. Eu não falei, mas a Volvo ela sempre usou turbos da Holset. As turbinas usadas, pelo menos nessa época, pela Volvo era da marca Holset. Holset é uma marca da Cummins, né? A Cummins é uma divisão dela que fabrica turbos, né? Então a Volvo sempre teve uma parceria, pelo menos nessa época, com a Holset. Então os turbos eram desta marca. Transmissões também, se eu não me engano, a Volvo sempre usou ZF nessa época. Tinha uma transmissão de 16 marchas, para a época era muito bom. A maioria dos caminhões na época usava 10 marchas, 12 marchas, ele usava 16. Né? Então era um caminhão muito bom para a época. Bem, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Devo estar esquecendo de falar alguma coisa. Mas é isso. Queria falar um pouquinho sobre esses motores. A gente se vê num próximo vídeo.